Boa noite. É notícia em entrevista a Wagner Freitas. Ele é presidente do Conselho Nacional do SESI, o Serviço Social da Indústria. Também foi presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, por 2 mandatos. É amigo do presidente Lula, que é corintiano, mas o Wagner é São Paulino. Boa noite, Wagner. Boa noite, Kennedy. O presidente Lula tinha que ter algum defeito, né? Não é possível que ele fosse tão perfeito assim, mas... Boa noite para todos, corintianos, são paulinos, todos em geral. Santistas, todos. né? Santistas, flamenguistas. É isso aí. Todos. Ô, Wagner, e para o Botafogo, para meus amigos botafoguenses, Estão que bem. estão tão felizes É aí. isso aí. Boa noite. Olha só, Wagner, vamos deixar o futebol de lado e vamos falar do Sistema S. O SESI é parte do Sistema S, que reúne 9 entidades de diversos setores da economia. O SESI é o Serviço Social da Indústria. Explica para a gente, né, qual que é a importância do Sistema S. Ele foi criado no governo Getúlio Vargas e qual que é o papel do SESI dentro dele? O Sistema S é uma invenção brasileira, uma coisa extremamente importante, né? Não existe esse sistema em todo o mundo. Existe aqui um sistema onde você arrecada recursos, né, das indústrias, das empresas, dos trabalhadores, né, e que tenta voltar e tem por objetivo voltar para a sociedade serviços prestados na área de educação, na área de formação profissional, na área de lazer, esportes, né? E é uma coisa bastante importante, Kennedy, né, que a gente tem que valorizar bastante, claro que aprimorar, né, mas é algo que tem importância a vários alunos, né, que se formam no Sistema S. O SESI, por exemplo, tem como sua especialidade a educação e a saúde do trabalhador, né? O SENAI, que é um outro ponto importante do Sistema S, faz qualificação e requalificação profissional, assim também como o SENAC, né? Tem um aluno famoso do Sistema S, que é o presidente Lula. O diploma dele é do Sistema S. Que é o de torneiro mecânico. Que ele tem um diploma de torneiro mecânico e o presidente sempre diz que é talvez o diploma mais importante Sim. que ele tenha feito, constituído na vida, e começou a partir dali uma trajetória vitoriosa que o levou a ser presidente da República, o que demonstra claramente que se você investir na educação, investir na formação profissionalizante, você pode ter outros Lulas, e tantos quantos outros Lulas no Brasil. O Brasil precisa de oportunidade. Resumindo, o Sistema S ele tem que fornecer oportunidade para quem precisa de oportunidade. Devolver à sociedade aquilo que a sociedade o dá para constituir. O Wagner, no caso do Lula é interessante porque ele fala que a partir do diploma dele de torneiro mecânico, ele conseguiu mudar o padrão de vida dele, né? Sim. Ele conseguiu aspirar, ele falou, comprar um TL, ter uma casa, ter dinheiro para ir ao cinema, né? Que é o importante, ou seja, você se qualificar e ter condições de progredir na vida. Então, o Lula é uma boa lembrança mesmo. O Lula é uma boa lembrança e é também importante para o trabalhador se qualificar, o presidente aconteceu isso, mas para a mão de obra, para a indústria, a mão de obra para o Brasil se qualificar também. A mão de obra é essencial, né, para você ter um país pujante, uma indústria pujante, ou seja, competir com o exterior, né? Uma economia pujante que possa competir com o exterior, né? Você precisa ter uma mão de obra no mesmo patamar que tem os concorrentes, né? E é isso que o Sistema S deve fazer, que a educação deve fazer. Então, eu acho extremamente importante. Wagner, e com a reforma tributária, para a gente falar de um tema importante, né, aprovada no começo de julho na Câmara e vai tramitar lá no Senado, mas parece que o caminho está bem pavimentado lá, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está conduzindo bem essa reforma. Como que vai ficar o financiamento do Sistema S? Eu acho que aumenta, melhora, porque se você tiver mais incentivo à produção, se você não tiver o tributo sobre a produção, e sim o tributo sobre a renda. Quem produz, por exemplo, é a indústria. Você vai muito provavelmente poder ofertar mais empregos. Ofertando mais empregos, aumenta a base contributiva. Aumentando a base contributiva, aumenta e melhora a qualidade do Sistema S. Eu acho que mais pessoas são atendidas. A reforma tributária é essencial para o sistema. Essa segunda fase, você falou da importância de tributar a renda e menos a produção. Essa é que parece a parte mais desafiadora, porque a gente teve na primeira fase uma simplificação e unificação de tributos. A segunda fase é para tentar cobrar menos de quem consome, menos dos mais pobres e mais do patrimônio e da renda, mais dos mais ricos. Você acha que a primeira fase a gente já viu que foi dificílima. Essa segunda você acha que passa também? Eu acho que deve passar. Uma coisa importante, Kennedy, a reforma tributária ela não deve ser vista como uma punição.
né, ela tem que ser vista como uma forma de melhorar a arrecadação do país para fazer política pública. Né? E é por isso que ela tem que tributar a renda e não tributar a produção. Agora, não pode ser visto como quem vai ganhar mais, quem vai perder menos, ou algo que seja para punir alguém. O Brasil precisa que melhore a arrecadação, o Brasil precisa melhorar a competitividade. Né? A reforma tributária, penso eu, tem que trabalhar com essa expectativa. Né? Não podem ser medidas que não tenham eficácia para aumentar a arrecadação do Estado. Qualquer medida que você construir tem que ter esta função. Vai melhorar a arrecadação, para o Estado poder prestar serviço, vai melhorar a competitividade, vai simplificar a tributação, vai ser justo, né? Não pode ser como a ideia, olha, vamos punir quem não pagou. É o contrário. Vamos fazer que todos contribuam para melhorar o Brasil, que eu acho que deve ser a função de todo mundo. Wagner, eu lembrei que você presidiu a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. O Haddad está prometendo uma reforma do imposto de renda das pessoas físicas e também das pessoas jurídicas. A gente sabe que demorou a haver uma correção da tabela do imposto de renda, o governo Lula fez parcialmente, tinha toda uma promessa de ser maior. Como é que você vê essa reforma do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas? Que regra que você acha que é ideal? Tem que ter uma alíquota maior para os mais ricos, tem que diminuir, tem que elevar a faixa de contribuição? Como é que você avalia? A alíquota maior para os mais ricos, elevar a faixa de contribuição, ter mais alíquotas e mais faixas. Você não pode fazer com que um trabalhador que ganha 2, 3, 4 mil reais pague a mesma alíquota do que um empresário que ganha 200 mil reais. Né? Eu acho que isso que você precisa trabalhar, né? Para que o imposto de renda seja justo para todo mundo. O imposto de renda é importante, tem imposto de renda no mundo inteiro. Né? E o Brasil é um dos países que tem uma alíquota não é maior do imposto de renda. Você paga muito mais imposto de renda nos Estados Unidos, na Europa, do que paga aqui no Brasil. Né? A qualidade do imposto ela deve ser diretamente proporcional à qualidade do serviço que presta o governo no retorno a isso. E as pessoas têm que ter a contribuição à medida do que elas arrecadam. Né? E você não pode ter alíquotas iguais para todo mundo. Hoje, você tem um trabalhador que ganha 3, 4 mil reais, ele paga a mesma alíquota do que um que tem uma arrecadação de 200 mil reais, ou seja, paga muito mais. Porque a alíquota é a mesma, só que para ele significa mais na conta dele. Sim. Esse tipo de coisa tem que ser revisado. Várias alíquotas, várias fontes, várias faixas, né, para que tribute-se todo mundo igual e que a sociedade tenha instrumentos de controle sobre esse recurso que vai ser investido em quê e para quem. Eu queria que você falasse um pouco da sua agenda na presidência nacional do SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Você começou a sua carreira como bancário, né? Tem toda a sua carreira como sindicalista, e você está focado, e o SESI, na sua gestão, pelo que eu estou acompanhando, e a gente conversou um pouco, na questão da reindustrialização do Brasil, que é o que o presidente Lula também vem fazendo. Os críticos dizem que quando um governo defende a reindustrialização, na verdade, ele está querendo adotar políticas protecionistas, proteger empresas que não são competitivas e modernas do ponto de vista internacional e que isso acaba gerando um atraso tecnológico para o país. Como é que você responde a essa crítica e o que é essa reindustrialização, essa nova industrialização? Mas esses críticos são brasileiros, Kennedy? Você vê vários economistas, sobretudo do mercado financeiro, fazendo, e jornalista também. Leio bastante. Até porque eles deviam, estranho isso, né? Porque eles deviam fazer essa crítica para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, né? Porque o que faz os Estados Unidos, a Europa e a China é reindustrializar. Essa coisa de ser contra o Biden está com essa agenda nos Estados Unidos, de fato, né? Porque senão a China já é a maior economia do mundo e vai ser disparadamente a maior economia do mundo. Eu não consigo imaginar por que já é a maior fábrica do mundo, né? E está batalhando para ser a maior economia do mundo para ultrapassar os Estados Unidos. Ela é a maior fábrica do mundo. Agora existem outros, para ser a maior economia do mundo, precisa andar um pouco ainda. Isso. Agora, eu acho que todo mundo está procurando competir com a China. A China tem práticas e protecionistas para incentivar a sua indústria, para que ela faça competição com a indústria de outros países. Por que no Brasil isso não pode acontecer? É esse conceito vira-lata que nós temos, que o presidente Lula fala tanto, que me incomoda, eu acho que me incomoda mais do que incomoda o presidente Lula. Quando nós fazemos é protecionismo.
Quando fazem os outros, é política econômica desenvolvimentista. A gente está vendo agora um debate grande no acordo entre a União Europeia e o Mercosul, desculpa ter te interrompido, mas eu acho que casa bem com o que você está falando, assim, o Lula está resistindo ao pedido dos europeus para liberar compras governamentais. Ele está falando, olha, eu preciso manter compras governamentais com médias e pequenas empresas brasileiras, senão eu vou perder base industrial, base no país. Ou seja, os europeus são protecionistas. A gente, quando... Não pode ser, é isso. Não, mas eles são protecionistas do bem, né? Eu acho engraçado. Aqui é retrógrado, ultrapassado, antiquado. Não é. Nós precisamos ter políticas de Estado que garantam que não exista desenvolvimento sem indústria. Porque o que acontece se você tiver apenas números de desenvolvimento? Você não tem efetivamente o controle sobre tecnologia, produção, inteligência. Qual é o país do mundo que é desenvolvido sem indústria forte? E aí, Wagner? E qual é o país do mundo, Kennedy, só para... Claro. Que desenvolveu a sua indústria sem uma política governamental, apenas com iniciativa e recurso da iniciativa privada ou recurso do setor financeiro privado? Não é. Todos eles tiveram programas governamentais, né? A gente viu a China, o Japão, a Coreia. Não tem nenhum que não seja. China, Japão, Coreia... A Europa andou para trás nisso, está recuperando agora. Os Estados Unidos paralisou, está recuperando agora. Detroit está um vazio, eles querem agora recompor. Então, o Brasil está tentando fazer a mesma coisa. Eu acho que o presidente está correto nisso, né? Obviamente que ele é um trabalhador da indústria, Sim. Então, óbvio que ele tem muito no coração dele essa visão importante da indústria, mas ele tem uma visão de estadista. Na minha opinião, ele está tendo uma visão de estadista. Quer dizer, o Brasil não vai ser terceiro mundo. E aí, Wagner, quais são os setores, quais são as áreas prioritárias para essa reindustrialização? Indústria de ponta, né? Você tem aqui uma indústria automobilística importantíssima no Brasil, você tem uma indústria de petróleo e gás importantíssima no Brasil, você tem indústria de tecnologia importantíssima no Brasil. O Brasil tem que discutir matriz energética, porque o Brasil tem água, o Brasil tem vento, o Brasil tem sol o tempo inteiro, o Brasil pode estabelecer aqui uma matriz energética importantíssima que seja competitiva para o mundo inteiro. Já existem programas constituídos no Brasil, como o do biodiesel, né, como o do álcool, que pode ser convertido também isso em hidrogênio, para estabelecer uma matriz energética que coloque o Brasil como um player da indústria mundial. E tem que ter informação de tecnologia. Hoje a tecnologia evoluiu muito, a China tem sido uma competidora importantíssima nisso, a Alemanha também. O Brasil tem que se concentrar nisso. Essa matriz energética, ela ajuda a combinar com uma agenda verde, né? A coisa de caminhar para uma economia verde. Mas não tem matriz energética que não seja verde. Porque, inclusive, isso não funciona para o mundo inteiro, porque não tem viabilidade econômica. Ou é verde, ou não é ou não vai mais, vai perder o bonde, aí ela né? continua sendo o que ela é hoje. Eu acho que é até redundância. Quando eu falo de matriz energética, já é automaticamente uma energia limpa. E o Brasil é o país que mais produz energia limpa do mundo, pelas condições climáticas que o Brasil tem, pelas condições que foram constituídas no Brasil ao longo de décadas. Ô Wagner, você citou aí o setor de óleo e gás. É importante lembrar, a Operação Lava Jato teve um forte impacto negativo sobre esses setores e também da construção civil. O Brasil tinha empresas que construíam aeroportos, pontes, obras de infraestrutura pesada na África, na América Latina. Nós perdemos isso, né? Dá para recuperar esse prejuízo? Dá. Não tenho dúvida nenhuma. Lamentavelmente, a Operação Lava Jato, além dela ela nunca, na realidade, foi contra a corrupção, né? Ela, na minha avaliação, ela teve uma visão política, né, de atuação. E todo dia aparece em evidência nesse sentido. Teve a Vaza Jato, agora há uma série de conversas de um informante e condenado pelo juiz Moro, que mostra aquele modus operandi de combinar com o Ministério Público e com o informante, sentença e resultados de processo. Ou seja, ela ao longo da história, a fotografia dela está ficando negativa, né? Além disso, de ter arrebentado todo o processo, toda a questão processual brasileira, né? O devido processo legal. O devido processo legal. E é uma coisa de fazer justiça sem levar em consideração a lei. Mas o pior da Operação Lava Jato foi arrebentar as empresas brasileiras. O pior da Operação Lava Jato, e quando eu era presidente da CUT, depois agora na gestão do novo presidente da CUT, o Diese apresentou
né, um estudo científico, né, do que significou para a economia brasileira quebrar setores inteiros da produção, óleo e gás, infraestrutura, né? Uma coisa era você ter feito uma prática contra a corrupção, e se existiram corruptos, que sejam efetivamente punidos na forma da lei. O que aconteceu é que você quebrou sistemas industriais inteiros brasileiros, e que eram de ponta, a área, por exemplo, da construção civil, das empreiteiras brasileiras, né, dos frigoríficos brasileiros, né, e foi destruído. Né? Foi um atentado contra a indústria brasileira e não teve nenhum tipo de solução para acabar com a corrupção no Brasil. Pelo contrário, né? Inclusive politicamente depois, por conta de como foi feito, nós chegamos a criar monstros políticos no Brasil que aconteceram por conta disso. O Bolsonaro não surgiu do acaso, né? Não surgiu do acaso, e eu pretendo falar mais de indústria do que de política, mas o Brasil teve uma paralisação nos últimos 4 anos. A indústria brasileira retrocedeu muito nos últimos 4 anos, com todos os que eu falo. Né? Com todos os que eu falo. O Brasil está parado há 4 anos. Né? E muito por conta do que aconteceu com o advento dessa operação, que propiciou que você tenha uma extrema-direita, lamentavelmente, que não leve em conta a questão desenvolvimentista, que não tem um projeto econômico para o Brasil. Estava o Bolsonaro contra a reforma tributária, Wagner? Não, Kennedy, simplesmente se discute no Brasil questões de costume, que são importantíssimas, uma exacerbação do ódio e sem nenhum projeto econômico. Ou seja, os capitalistas brasileiros perderam, porque não teve projeto de desenvolvimento econômico nenhum. Né? E agora nós temos que voltar a isso, tem que reindustrializar, né? Você tem que fazer o Brasil ser competitivo de novo, você tem que gerar emprego de qualidade, a mão de obra tem que ser qualificada, você não pode ter bico, tem que ter emprego, porque tendo emprego você melhora a qualidade dos produtos, é melhor para o consumidor, é melhor para o país, é melhor para todo mundo. Eu acho que a gente precisa ter um pacto de construção de um Brasil novo, de reconstrução no Brasil, entre todos os democratas, né, entre todos aqueles que têm no Brasil e tem amor pelo país verdadeiramente, né? Porque o Brasil ficou parado nos últimos 4 anos. Aliás, eu vi uma entrevista essa semana do ministro Fernando Haddad, que ele faz uma análise que eu concordo bastante, que ele fala de 2013 a 2023 como uma década perdida. Sim. Agora, quando você perde uma década num mundo tão competitivo, você vai demorar mais do que uma década para recuperar. Agora, se nós começarmos a ter um projeto a partir de agora, a gente pode recuperar o tempo perdido. A gente falou aqui há pouco da reforma tributária, que ajuda o ambiente econômico, melhora, o Brasil passa a ter um sistema mais parecido com os mais modernos do mundo. A gente tem visto dados de queda da inflação. Agora, tem um entrave aí, que é a questão dos juros. O patamar está muito alto, a Selic está alta, o Banco Central até agora resistiu a diminuir a taxa. Há uma sinalização que talvez em agosto possa se começar um processo de queda. Mas me parece um Banco Central muito conservador, mesmo iniciando um processo de queda, ele ser meio a conta-gotas. Como é que se investe, se reindustrializa com uma taxa básica de juros, a Selic está em 13,75% ao ano? Eu estou muito preocupado com isso. Eu acho que o Banco Central é uma instituição importante no Brasil, o Copom é uma instituição importante no Brasil, mas eu fico muito preocupado dele ficar desmoralizado e descredibilizado e ser visto como um entrave ao desenvolvimento. A instituição fica, as pessoas passam. Então, eu acho que o Banco Central, o Copom, precisa fazer uma análise muito rápida, porque ele está na contramão da história, né? E é voz comum no Brasil inteiro que com essa taxa de juros você limita o desenvolvimento, né? É voz comum no Brasil inteiro, na maioria dos economistas, todos os industriais que eu conheço, todos os varejistas que eu conheço, a presidenta da Luísa Trajano, um dia fez um apelo para o presidente do Banco Central, a indústria tem feito vários apelos, né? O presidente Josué, presidente da Fiesp, disse que são pornográficos os juros praticados no Brasil. Para você ter esse tipo de resistência, né, de empresários tão importantes, você percebe o quanto está apertado um processo de desenvolvimento, onde você tem uma taxa de juros tão alta. Você tem um arcabouço fiscal, então você já tem uma atitude fiscal correta do governo. Agora, no campo do câmbio,
o câmbio está numa boa faixa para você fazer o processo de desenvolvimento. Agora, os juros estão insuportáveis. Os juros estão insuportáveis, impedem que você tenha mais investimento. Por que você vai investir no Brasil na produção se você pode, pura e simplesmente, colocar o seu dinheiro no mercado financeiro e vai ter mais rentabilidade? Nós vamos fazer o quê no Brasil? O Banco Central vai cooperar o quê? Para o recurso ser colocado na produção ou na especulação financeira. Com juros de 13 ponto alguma coisa, vai ficar na especulação financeira. Isso ajuda o Brasil em quê? Para quê? Isso atende ao interesse de quem? Então, eu acho que já chegou, na minha avaliação, com todo o respeito que eu tenho às lideranças, às autoridades monetárias, está ficando irresponsável. E outra coisa, Kennedy, se você me dá a oportunidade. Claro, por favor. Isso acontece porque o Copom não tem representante da sociedade civil. São apenas representantes do setor financeiro. Eu não queria ser um dos 9. Você queria ser um dos 9, uma das 9 pessoas que determina a taxa de juros no Brasil? Eu, particularmente, né? Eu acho que você teria que ter muito mais gente, muito mais setores representados para você limitar a possibilidade do erro. Errar é humano. Insistir no erro. O Banco Central é independente, mas independente de quem? Independente do mercado financeiro? Ou foi capturada pelos interesses do mercado financeiro? Porque você tem um Copom, por exemplo, que não tem representantes da indústria, não tem representantes do comércio, não tem representantes dos trabalhadores. Por que no Copom não tem representantes com outro olhar que possa estar trazendo novos ares e que não seja apenas uma análise do mercado financeiro? Eu lembro que você e a CUT eram contra o teto de gastos e agora ele caiu, tem um novo arcabouço fiscal. Eu queria uma avaliação sua sobre esse arcabouço fiscal. Muitos da esquerda dizem que é um teto disfarçado, que vai impor um custo para o país nesse sentido. Mas eu queria que você comentasse a questão do teto num paralelo com a autonomia do Banco Central. Você acha... O Congresso diz que não vai rever, mas tirar a autonomia, mas algum ajuste para ver uma coincidência do mandato do presidente do Banco Central com o do presidente da República, você acha que deveria ser feito, é possível ser feito? Eu acho que tinha que ser mandatos que começassem e finalizassem juntos. Você escolhe, tem a independência lá, mas o presidente eleito tem o direito de escolher porque pode influenciar a política monetária. O debate sobre a independência ou não é um bom debate. Existem várias opiniões no setor que eu represento e várias opiniões na sociedade, né? Agora, o que é um descalabro é você ter mandatos contraditórios. Então, o mandato tem que começar quando começa... A população elege um presidente da República, elege um governo, elege um Congresso. A questão do Banco Central tem que estar atrelada a isso, porque ele é um complemento de política, um complemento importantíssimo, né? Eu acho que tem que ter a similaridade de mandatos, porque senão acontece como está acontecendo agora, que dá a chance de alguém interpretar que a posição do presidente do Banco Central pode ser política. Se isso não tivesse sido eleito junto com o presidente da República, e provavelmente num patamar onde o povo pudesse escolher, não teria tido essa desconfiança. Porque, inclusive, ela pode não ser verdadeira. Pode ser uma interpretação técnica, mesmo, de um economista que está à frente do Banco Central, que é um economista capacitado, ninguém acha que não seja. Agora, dá a possibilidade de você interpretar equivocadamente. Quanto ao teto de gasto, na minha casa, eu tenho limite para os gastos que eu faço. Eu acho que na sua também, né? Você deve ter uma programação financeira. Sim. Você chega lá, quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar. Se eu gastar mais do que eu ganho, eu vou entrar em crise financeira. Como é que você quer que um governo seja visto com seriedade se ele não tem nenhum tipo de instrumento que garanta que ele vá gastar menos, que ele não vá gastar mais do que ele arrecada? Você não acha que o arcabouço é um novo teto disfarçado, não? Eu não acho, porque ele está estabelecido com metas de desenvolvimento. Ele estabelece completamente diferenciado do que era o teto, porque o teto de gasto significa o quê? Teto de gasto com educação, teto de gasto com saúde, limitação. A gente viu que na prática comprimiu as despesas sociais, né? Você comprime as despesas sociais e piora a qualidade da vida. Piorando a qualidade da vida, você não tem um ambiente fértil para o crescimento da economia. Esse arcabouço fiscal, e acho que ele tem que ser muito que melhorado, inclusive porque foi rapidamente construído, rapidamente votado, porque era necessário, nada que está acabado. É um processo de discussão na sociedade. Sim. Mas ele coloca metas de crescimento econômico, metas de crescimento de emprego, não só apenas metas regressivas para diminuir investimento. Ele fala no investimento, então é completamente diferente do teto de gastos. Agora tem que ter um instrumento que limite o gasto público. Eu acho que está correto o ministro Haddad, o presidente Lula, inclusive para dar credibilidade para as outras propostas inerentes. Wagner, queria falar com você de uma coisa importante, que é a reforma trabalhista que foi aprovada em 2007,
2017, no governo Temer, ela foi vendida como uma reforma que seria a salvação da lavoura para gerar empregos. A gente viu que isso não aconteceu, né? O que ocorreu? Por que ela não deu certo? Ela tem que ser revista? É nada como um dia atrás do outro, né? Hoje eu fico vendo, e muito feliz, né? Você viu que nessa última campanha presidencial, esse tema não foi abordado. Então você não teve nenhum dos candidatos, nem o candidato derrotado, tendo a coragem de vir dizer que emprego desregulamentado é emprego de qualidade. Quando eu era presidente da CUT, o que eu mais alertei com essa reforma trabalhista é que a desregulamentação do mercado de trabalho, economicamente, para o Brasil não era interessante, porque isso ia diminuir a qualidade da mão de obra, ia fazer o Brasil entrar numa contramão da história. Precarizou o mercado de trabalho, né? Precariza o mercado de trabalho. O Brasil hoje tem necessidade de vários profissionais que não existem no Brasil. O Brasil precisa importar isto, ou não realiza. Então, quando eu falo que você precisa rever, não é porque, olha, coitadinho dos trabalhadores, isso foi injusto com eles. É injusto com o Brasil, é uma medida antieconômica, ela é ineficaz. Ineficaz. E agora, você, mesmo os liberais... Desculpa, né, Wagner? É meio um tiro no pé. Você precariza, diminui a massa salarial, o poder de consumo das pessoas diminuiu, você vai vender menos também, né? É um círculo que, assim, negativo, vicioso, né? Eu falava isso. Não é virtuoso. Não, ele não tem nada de virtuoso. Ele é vicioso. Ele é vicioso e ultrapassado. E agora você vê, né, os articulistas todos, né, vários pensadores liberais que eu respeito muito, falando nas últimas eleições que tinha que ter carteira assinada, que tinha que ter trabalho regulamentado, não pode ter uberização de tudo, né? E aquilo é o que eu falava lá atrás, e que não era por uma defesa pura e simplesmente do direito dos trabalhadores, né? Corporativo. O que se só já é extremamente... Não, e é legítimo, é importante que tenha. Né? É importante que tenha. Sim. Né? Agora, era economicamente equivocado. O Brasil está vivendo esse problema grave. Ter tecnologia, de ter conhecimento, ter estabilidade. Kennedy, o Brasil precisa de previsibilidade. Estabilidade. Ninguém investe num país que não tenha estabilidade, previsibilidade. Você não pode as regras do jogo mudarem a cada eleição presidencial. Sim. E você precisa ter uma regra do mercado de trabalho que tenha a qualificação dos profissionais. O que seria importante mudar? Eu acho que você não pode ter, por exemplo, toda essa mão de obra de pessoa jurídica que você tem hoje. A pejotização. Essa pejotização sobre todo mundo vira pessoa jurídica, PJ. Na verdade... É a exacerbação, eu acho que inclusive é anticapitalista, né? Porque não é possível que toda a população brasileira vá virar empreendedor, vá virar detentor dos meios de produção, né? Você precisa ter trabalhador também, né? Sim. Porque senão não sei que regime político é esse, né? Que todo mundo é empreendedor. Aí você chama de empreendedor um menino que distribui pizza de bicicleta. Esse não é um empreendedor. Eu sou pelo empreendedorismo. Nós entendemos que o empreendedorismo é importantíssimo. É importante fazer essa diferenciação. Explica Mas isso melhor. Empreendedor não é trabalhador precarizado. Empreendedor não é ele chefe dele mesmo. Empreendedor não é aquele profissional que vai entregar uma pizza de bicicleta ou que vai entregar uma pizza de motocicleta, cai, quebra a perna e não tem aonde ser atendido. Empreendedorismo é você fazer com que você deixe de ser trabalhador e tenha a condição de ter um negócio seu, mas com um negócio que você tenha, que empregue outras pessoas e que você não troque o seu emprego por um negócio mal sucedido. Você tem que tomar conta do negócio. O negócio tem que ser bom para a pessoa, tem que ser um passo adiante na vida das pessoas. E você não vai ter uma sociedade inteira de empreendedores. Você tem que ter trabalhadores, né, que efetivamente vendam a sua força de trabalho de maneira justa, para que você tenha empreendedores efetivamente estruturados para serem competitivos no mercado internacional. Essa confusão precisa sair do Brasil urgentemente, senão a gente vai ficar patinando. Wagner, pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Wagner Freitas. Olá, a notícia está de volta com Wagner Freitas, presidente do Conselho Nacional do SESI, o Serviço Social da Indústria. O Wagner estava conversando sobre as questões do mercado de trabalho. Você, como presidente da CUT, né, durante 2 mandatos, como você vê hoje
os desafios do sindicalismo brasileiro. Quais são, assim, na sua opinião, os três principais ou o principal, tem um que se destaca mais dos outros? Primeiro que eu acho que os sindicatos fazem parte de uma ordenação democrática de uma sociedade contemporânea, né? Eu acho que você tem os empregadores, você tem os empregados e você tem representações que organizam tanto os empregadores quanto os empregados. A isso se dá o nome de sindicatos. O Brasil tem sindicatos laborais e sindicatos patronais, né? Eu acho que o sindicato é importante na regulamentação, inclusive, da negociação, né, necessária que existe entre o capital e o trabalho. É um instrumento importantíssimo para a democracia. Então, você tem o parlamento, você tem o poder executivo, você tem o poder judiciário e você tem os sindicatos, que, no meu modo de pensar, fazem parte de uma sociedade organizada e democrática, né? Os trabalhadores têm o direito de se organizar em sindicatos para defender os seus interesses, os empregadores têm o direito de se organizar em sindicatos para defender os seus interesses. Então, essa ideia de que o sindicalismo ou o sindicato é uma coisa avessa, retrógrada, que não é ultrapassada, por favor, eu acho que fica claro no mundo inteiro que isso não deve acontecer, né? Então, e eu acho que para o sindicato da classe trabalhadora, o sindicato dos trabalhadores, né, que é de onde eu vim, hoje não sou mais um dirigente sindical, hoje sou presidente do Conselho Nacional do SESI, que tem também certa, né, não é exatamente um sindicato, mas guarda certa semelhança. Eu acho que seria importante nesse mandato que tem um presidente da República que é oriundo do sindicalismo, né, que o sindicato fosse perpetuado na vida dos trabalhadores, que ser sindicalizado, né, seja importante para os trabalhadores. Com isso eu imagino, por exemplo, que políticas públicas como saúde, como previdência, como aposentadoria, devessem ter os sindicatos também como gestores desses direitos para os trabalhadores, junto com o Estado, né, mas que os sindicatos também pudessem ter gestão nessas questões que são tão importantes para os trabalhadores. Isso fortaleceria o sindicato, fortaleceria a necessidade do trabalhador ser sindicalizado e daria uma ordenação melhor para a economia e daria um desenvolvimento mais consistente para o Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Então, eu acho, se eu fosse sindicalista, né, ainda, e é o que eu tenho falado para os meus companheiros sindicalistas, eu acho que você vai fazer essa alteração. Algumas políticas públicas serem também gestadas, né, pelo sindicato, com, obviamente, participação dos trabalhadores numa sequência extremamente democratizada, sindicatos com a participação dos trabalhadores, escolhida pelos trabalhadores, como os trabalhadores querem que ele seja organizado, sem contribuição compulsória para os trabalhadores, dizendo claramente sem imposto sindical, né, que os trabalhadores possam escolher que sindicato que eles querem constituir, que os sindicatos prestem serviço e deem informação do que fazem, que seja regulamentado pelos próprios trabalhadores em assembleia, né, e que, a partir disso, os trabalhadores com um sindicato forte, democratizado, ele possa ser gestor de políticas públicas importantes para os trabalhadores, fortalecendo assim o sindicato. Wagner, você falou, você é um sindicalista, está no Conselho Nacional da Indústria, está tendo que lidar com os industriais, né, com os donos do capital, que têm interesses conflitantes com os trabalhadores. Como é que está sendo essa experiência para você e no que a tua carreira de sindicalista te ajuda? Agradável, inclusive porque o conselho que eu presido ele não é só de patrões, de empregadores, né? O conselho ele tem empregadores, empregados e o Estado, o governo, né? Agora, eu percebo também, Kennedy, né, que eu já sabia disso, né, porque eu sou sindicalista há muitos anos, né? Há muitos sindicalistas no Conselho também, né? Porque muitos, mesmo sendo presidentes, né, de federações industriais, se colocam como empreendedores, como industriais e sindicalistas, né? Porque quando você vai presidir uma federação, por exemplo, patronal, você também, na realidade, uma federação é uma discussão sindical. Você precisa organizar, ter o voto dos sindicatos patronais, que elegem o presidente da federação. Então, há uma cultura sindical bastante desenvolvida no Conselho, né? E eu percebo cada vez mais que é perfeitamente possível a convivência harmônica entre empregados, empregadores e Estado.
né? E se você tiver e conhecer os limites de cada um, você consegue constituir a partir daí acordos importantes para a sociedade. Não tenho tido dificuldade, tenho sido bem recebido, né, pelos conselheiros de maneira geral, pelo sistema. Tenho me colocado como interlocutor, que eu quero ser isso, né, junto ao presidente da República, que não sei se todos sabem, mas o Conselho do SESI, o presidente do Conselho do SESI é indicado pelo presidente da República. Então, eu fui indicado pelo presidente Lula, né? Obviamente, as pessoas sabem que eu represento essa indicação no posto que eu estou. E o que eu procuro fazer é construir pontes, estabelecer consensos, mediar interesses. Você falou que na sua gestão você queria ampliar um escopo de atuação do SESI. E tem um detalhe interessante, que é o combate à insegurança alimentar e à má alimentação da população. O que o SESI pode fazer nessa área e o que ele tem feito junto com o governo federal nessa área? Eu recebi o ministro Paulo Teixeira, né, e nós temos um projeto, né, do Conselho Nacional do SESI que chama Cozinha Brasil, né, que a gente vai aproveitando recursos que vêm da agricultura familiar para trazer, para ser consumido dentro do sistema, né, nos restaurantes do SESI, né, e entrega isso. Isso é extremamente importante. Eu tenho conversado com o ministro Paulo Teixeira para a gente transformar isso numa política pública, através de uma parceria direta do SESI com o Ministério, né, para que a gente consiga fazer com que a educação alimentar chegue a uma quantidade maior de Paulo pessoas. Teixeira é o ministro do Desenvolvimento Agrário e do Combate à Fome. É verdade, não é isso? tem que dar essa... Mas só para poder... Ministro do Desenvolvimento Agrário e do Combate à Fome. Sim. Então, nós precisamos fazer as pessoas comerem alimentos saudáveis, incentivar a produção de alimentos da agricultura familiar, que é extremamente importante para colocar alimento na mesa das pessoas. O SESI já tem experiências acontecendo nisso. O Conselho Nacional do SESI tem um programa que discute isso. Aqui em Brasília, nós estamos em Brasília, a FIBRA, a Federação das Indústrias de Brasília, o SESI Brasília, tem um programa em andamento em relação a isso. Nós pretendemos avançar para que isso seja um direito de mais pessoas. É extremamente importante. Estamos chegando aqui na reta final da entrevista, tem alguns temas ainda, então eu queria falar rapidamente com você. Uma avaliação sua desses 6 meses e pouco do governo Lula, e se você acha que ele tem que concorrer à reeleição. Ele disse numa entrevista para o programa que se ele tiver saúde, se for necessário para derrotar a extrema-direita, que ele pode se apresentar novamente. Qual que é a tua avaliação? Eu acho que o governo foi um esforço muito grande dos democratas no Brasil, de elegerem um governo que não é só do presidente Lula, né? Eu acho que é um governo de uma coalizão que se juntou para impedir que o Brasil tomasse rumos lamentáveis que tinham sido tomados há 4 anos atrás, né? Eu acho que foi salvar a democracia brasileira, as instituições brasileiras. Para mim, isso foi o maior valor que essa chapa Lula-Alckmin construiu, né? E o início do mandato tem sido importante para nós trazermos pautas desenvolvimentistas para serem discutidas no Brasil, que não sejam apenas pautas desinteressantes ou pautas laterais. Então, independente dos acertos e dos erros, o Brasil trouxe de novo a maturidade, né, para o debate político. Então, nós estamos discutindo aqui reforma tributária, estamos discutindo arcabouço fiscal, está se discutindo processos de reindustrialização, reestruturação da economia, porque se você se lembrar bem... Não estamos discutindo o golpe de Estado, se a urna eletrônica funciona, né? Exatamente. Se vai ter golpe de Estado, se não vai ter golpe de Estado, qual é a opção sexual das pessoas, qual é o credo religioso que as pessoas têm, qual é a raça que as pessoas têm. O Brasil estava nesse patamar de discussão, né? E estava paralisado, né? Não que não sejam importantes, são importantíssimos esses debates, né? E não são laterais, são centrais. Sim. Mas central também é um projeto de desenvolvimento econômico. E o Lula tem que concorrer à reeleição? O governo Lula tem trazido isso. E agora os eleitores vão julgar se isso é correto ou não é correto. Eu acho que é importante para o desenvolvimento do Brasil. Se depender de mim, eu acho que é uma resposta até óbvia, né? Se o presidente tiver saúde, ele deve concorrer à reeleição. Porque eu acho, Kennedy, que o presidente Lula é o líder que pode trazer unidade para o Brasil. O presidente há muito tempo deixou de ser apenas um líder dos trabalhadores, que isso só já é muito importante.
Ele, ao longo do tempo, vem se demonstrando um estadista que consegue entender a necessidade real que tem o povo brasileiro, seja ele empresário, trabalhador, né? Homem, mulher, jovem, aposentado. E agora, desde a eleição que o presidente fez em 2003, que ele já tinha um empresário como seu vice-presidente, né? E depois José agora, Alencar. que era o Dr. José Alencar, né? Boa lembrança, né? Agora ele tem o presidente Alckmin, o vice-presidente Alckmin, né, que pensa de maneira diferente dele, mas que construiu essa ideia de desenvolvimento, né? Eu acho que se o presidente tiver saúde, e eu espero que ele tenha, né? Espero que ele se cuide, inclusive, para ter saúde, e se o resultado deste governo continuar e for bom para os trabalhadores, para os empresários, para a sociedade, ele precisa colocar o seu nome à disposição e aí o eleitor que faz o seu papel garantindo a democracia. Wagner, chegamos aqui na reta final mesmo, agora tem o pinga-fogo. Gostaria que você respondesse de uma maneira sucinta, por gentileza. Getúlio Vargas. Não teria Lula sem Getúlio. Juscelino Kubitschek. Injustiçado, um dos grandes homens da República. Ditadura militar de 64. Que nunca mais tenhamos isso, ditadura nunca mais, o período mais triste da história. Essa eu não posso ser sucinto. Que nunca mais tenha ditadura e que nunca mais tenham líderes que dizem ser líderes e que defendem a violência e a morte. Isso que trouxe a ditadura, a violência e a morte. Eu espero que a gente nunca mais tenha esse pesadelo nas nossas vidas. Tancredo Neves. Importantíssimo na história do Brasil, um mineiro inteligente que ajudou na redemocratização. José Sarney. Também. Hoje, depois de muito tempo, o presidente Sarney, um político muito experiente, mas naquele momento de redemocratização também foi importante. Fernando Collor de Mello. Uma tragédia. Itamar Franco. Pouco representativo. Fernando Henrique Cardoso. Com acertos e erros, mais erros que acertos. Dilma Rousseff. Injustiçada, presidente da República, foi deposta de um golpe militar e absolutamente por uma atitude machista e feminicida. Michel Temer. Traidor da República. Jair Bolsonaro. Deveria ser preso. Lula. O maior político da história do Brasil e a voz da esperança do povo brasileiro. Wagner Freitas. Um aprendiz, um filho do seu Dema com a Dona Santa, lá do Sapopemba, um bancário, sindicalista e que procura aprender na vida para poder ajudar as pessoas. Wagner, brigadão pela entrevista aí. Um abraço, até uma próxima. Obrigado, boa noite. Kennedy. Valeu. Boa noite. Obrigado. A notícia fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite.